Pronto? Bacana, vamos lá, muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live hoje, plena terça-feira, trabalhar com a sistemática recursal. Bem, desafio nosso, naturalmente, no encontro com o autor, hoje na terça-feira. Na nossa última aula, nós falamos da teoria geral dos recursos e hoje eu terei a oportunidade de abordar os recursos em espécie. Então, trataremos mais uma vez do nosso curso de Direito Processual Penal e eu vou focar hoje no capítulo 33, que aponta a sistemática dos recursos em espécie, que tem uma tamanha repercussão no Código de Processo Penal. O que eu sugiro, já no início do capítulo, meio que como um grito de alerta, é que você tenha cuidado em setorizar as decisões judiciais exatamente para entender a ferramenta impugnativa adequada para o combate de cada uma das decisões. Então, eu estou aqui, nesse início, esperando vocês chegarem, como é natural acontecer, para que eu possa organizar a matéria e ter o cuidado de abordar, na aula de hoje, os principais recursos em espécie. O que por si só já alimenta um grande desafio quanto à admissibilidade e quanto à análise procedimental tão cobrada. É curioso analisar o edital de delegado do Paraná, por exemplo, e perceber que o tema recursos é cobrado no edital para a carreira policial. Então, entre aspas, surpreendente, talvez. Bem, o domínio da matéria certamente vai exigir um desafio de um elemento de não tanta trivialidade. Então eu vou agora, simplesmente, bloquear aqui, paralisar um pouco, suspender a nossa interatividade para que eu possa evoluir e no final da live a gente volta com a interação. Tudo bem? Então me permitam aqui, eu vou desativar os comentários e agora, efetivamente, eu começo o capítulo dos recursos em espécie condicionando a uma análise das decisões judiciais. O que eu tentei fazer antes de organizar o capítulo 33 do curso? Eu tentei olhar com um pouco mais de profundidade as decisões judiciais para poder aferir os recursos admissíveis no primeiro grau de jurisdição e os outros recursos que seriam apresentáveis perante o TJ e o TRF ou eventualmente perante os tribunais superiores. Então esse recorte dentro do órgão competente para proferir a decisão que eu pretendo impugnar passa a ser essencial. Por quê? Analisar as decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau exige que eu edifique um muro entre o processo penal e o processo civil. Porque você vem com uma carga do direito processual civil afirmando quase que automaticamente o seguinte: as decisões interlocutórias, à luz do Código de Processo Civil, desafiam agravo e as sentenças vão comportar apelação. O recurso de agravo, da forma como foi idealizado pelo Código de Processo Civil, ele não tem espelhamento no Código de Processo Penal. Não. Na nossa matéria, eu parto da seguinte linha: as decisões interlocutórias, quando comportam recurso, o recurso será o recurso em sentido estrito. E as sentenças, sejam elas absolutórias ou condenatórias, vão desafiar a apelação. Alguns diriam, mas Nestor, isso é tão simples que chega a ser irritante. Calma. O desafio acontece quando eu me vejo obrigado a mostrar que uma decisão interlocutória na minha matéria, excepcionalmente, ela comporta apelação. E eu também me vejo obrigado a destacar que, de maneira excepcional, uma sentença é desafiada por recurso em sentido estrito. Não vai ser sentença condenatória nem absolutória, mas nós temos outros tipos de sentença que comportarão excepcionalmente o recurso em sentido estrito. É isso que dá um embaraço na sua percepção. É por isso que alguns têm uma certa antipatia
com o sistema recursal do processo penal, por essa verdadeira confusão sistêmica que foi apresentada por um código que é da década de 40. Então eu vou tentar, na nossa aula de hoje, no capítulo 33, desmistificar alguns elementos e trazer de uma maneira um pouco mais palatável a sistemática recursal. E eu começo o capítulo 33 exatamente abordando, lá na página 1514, o recurso em sentido estrito. E você conceitua o recurso em sentido estrito, aqueles que gostam da projeção normativa, no próprio caput do artigo 581. O recurso em sentido estrito é uma ferramenta para combater decisões interlocutórias e, excepcionalmente, sentenças, nas hipóteses conjugadas no artigo 581 do CPP, que é o artigo que precisa ficar tatuado na análise do recurso em sentido estrito. Agora, no início da nossa aula de hoje, eu já formulo um grito de alerta. O caput do artigo 581, ele merece uma correção em razão da sua desatualização. Por quê? No caput do 581 está dito que cabe recurso em sentido estrito para impugnar despacho. Só que isso é um equívoco, e em qualquer avaliação que você enfrente, afirmar que cabe recurso para combater despacho é um equívoco manifesto. Por quê? Porque os despachos de mero expediente, eles não possuem conteúdo decisório. E por isso os despachos são irrecorríveis. Então eu preciso vincar o entendimento de que o nosso recurso em sentido estrito cabe para combater decisão interlocutória, verdade, e excepcionalmente sentenças, nas hipóteses conjugadas no artigo 581. Ótimo. Qual é a grande sacada e talvez o principal elemento dessa primeira parte da nossa aula de hoje? Eu vou analisar o artigo 581, mas ele tem 25 incisos. Quando você olha num primeiro momento, é um dos artigos do Código de Processo Penal de maior corpulência. É um artigo gigantesco. E ele é cobrado num grau de detalhamento absurdo nos concursos. Mas eu jamais recomendaria, que você fique decorando ou tentando memorizar os incisos do artigo 581 do Código de Processo Penal. Porque isso é completamente contraproducente. O que é mais razoável? Eu irei construir com vocês hoje algumas regras de interpretação que, se forem devidamente assimiladas, vão abraçar aproximadamente 80% das hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito. Ora, Nestor, e as 20% restantes? Bem, aí você vai para a margem de risco. É aquela tolerância do risco que você convive no concurso público. E qual é, então, à luz do artigo 581, a primeira regra de interpretação que funcionaria meio que como a bala de prata, meio que como a vacina da Covid? Veja, meus amigos, quando o nosso código nasceu, dentro do Código de Processo Penal, é também tratada a fase da execução da pena. Então, o Código de Processo Penal nasceu aglutinando a fase da execução. Só que o Código nasceu na década de 40. Na década de 80, o Congresso disse o seguinte: meu Deus, não dá mais para tratar a execução dentro do Código de Processo Penal, porque ele está muito defasado. E qual foi a alternativa legislativa mais simples? Aprovaram uma lei extravagante, a Lei de Execução Penal, a Lei 7210 de 84. E a Lei de Execução, ponto-chave, no seu artigo 197, ela indica que cabe agravo em execução para impugnar toda e qualquer decisão
do juiz da execução da pena. Então, olha o mantra. Independentemente do tipo de concurso que você vai prestar, qualquer decisão emanada do juiz da execução comporta agravo em execução, regulado no artigo 197 da Lei de Execução Penal. E qual vai ser o efeito dessa afirmativa dentro do recurso em sentido estrito? Aí eu constato, todos os incisos do artigo 581 do Código de Processo Penal, que dizem caber recurso em sentido estrito para impugnar decisão do juiz da execução, todos eles estão tacitamente revogados. Nestor, quais seriam eles? Vai ser o primeiro post-it, o mais importante da aula de hoje. O inciso 11, o 12, o 17 e o 19 ao 24. Então, inciso 11, 12, 17. 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Todos eles, do artigo 581, estão tacitamente revogados. É letra morta. Porque não cabe recurso em sentido estrito para impugnar decisão do juiz da execução. As decisões do juiz da execução desafiam agravo em execução. Agora, olha uma outra contribuição na nossa aula de hoje. O procedimento do agravo em execução é igual ao procedimento do recurso em sentido estrito. Então só muda o nome. Porque a essência do recurso é idêntica. Inclusive o agravo em execução, sabe qual é o prazo dele? 5 dias. O mesmo prazo do recurso em sentido estrito. Não vai confundir, seria um pecado capital, o agravo em execução da nossa lei de execução penal com o agravo retratado no Código de Processo Civil. Eles não se confundem, eles não se comunicam, eles não se aproximam, na verdade eles se odeiam. Então, com isso, primeira regra interpretativa, todos os incisos do artigo 581 que tratam de decisão do juiz da execução estão tacitamente revogados. Agora, segunda regra de interpretação, extremamente importante. Eu vou trazer para você alguns temas que foram escolhidos pelo legislador para comportar recurso em sentido estrito. Quer ver? O juiz de primeiro grau pode proferir diversas decisões sobre o tema fiança. Já tivemos aulas sobre liberdade provisória mediante fiança. O juiz pode arbitrar a fiança, o juiz pode cassar a fiança, julgar a fiança inidônea, julgar a fiança quebrada, julgar a fiança perdida, pouco importa. Para o nosso concurso, se a decisão sobre o tema fiança emana do juiz de primeiro grau, ela comporta recurso em sentido estrito. Você nem precisa saber o teor da decisão. O juiz pode ter determinado a quebra, a perda da fiança, pode ter determinado a cassação da fiança, pode ter julgado a fiança inidônea. Não me interessa. Falou de fiança, a decisão é do juiz de primeiro grau, a decisão desafia recurso em sentido estrito. Os incisos 5 e 7 do artigo 581 regulam a matéria. Inciso 5 e inciso 7 do artigo 581. Tudo bem? Bacana. Agora, posso fazer aqui, rapidamente, um desabafo. Quando eu tive a oportunidade de comentar individualmente cada artigo do Código de Processo Penal, porque eu escrevi o curso de Processo Penal, que é a referência do nosso encontro com o autor de toda semana. Esse curso eu escrevi com o professor Rosmar Alencar. Mas eu comentei individualmente o Código de Processo Penal com o professor Fábio Roque. Então, nós tivemos a oportunidade lá atrás, até porque já estamos aí na 11ª edição,
Quando eu comentei o capítulo de recursos, e ele ficou comigo, analisando os incisos do artigo 581, eu percebi o seguinte: quando a decisão do juiz de primeiro grau prejudica a acusação, é um grande indício que ela comporta recurso em sentido estrito. Já quando a decisão do juiz de primeiro grau prejudica a defesa, é um grande indício que ela não comporta recurso. A defesa que se vire com a ação autônoma de impugnação mais conhecida, que é o habeas corpus. Você vai dizer, mas Nestor, por que essa abordagem? Quer ver? Falou de liberdade provisória mediante fiança, você já sabe. Qualquer decisão do juiz de primeiro grau envolvendo fiança, recurso em sentido estrito. Agora, se eu falar de liberdade provisória sem fiança e de prisão cautelar, basta você pensar assim: meu Deus, a decisão prejudicou o promotor? Se prejudicou, cabe recurso em sentido estrito. Já se a decisão prejudicou a defesa, ela é irrecorrível. A defesa que impetra habeas corpus. Quer ver? Vou provar. O juiz relaxou uma prisão ilegal. Se o juiz relaxar a prisão, ele vai libertar a pessoa. Quem é que tende a se insurgir contra o relaxamento? O promotor. Cabe recurso? Cabe. Qual é? Recurso em sentido estrito. Agora pensa comigo. Vira o jogo. O juiz negou o relaxamento da prisão. Se ele negou o relaxamento, a pessoa permanece presa. Quem é que quer se insurgir? A defesa. Cabe recurso? Não. A defesa que impetre um habeas corpus, que nada mais é do que uma ação autônoma de impugnação. Quer ver um outro exemplo? O juiz concedeu liberdade provisória sem fiança. Concedeu. Libertou a pessoa. Quem é que vai impugnar a libertação de alguém? Ministério Público. Cabe recurso? Cabe. Recurso em sentido estrito. Agora, vira o jogo. O juiz negou a liberdade provisória sem fiança. Cabe recurso? Não. A defesa que impetra habeas corpus. Quer ver o último exemplo? O juiz revogou a prisão preventiva. Libertou a pessoa. Cabe recurso da revogação da preventiva? Cabe. Recurso em sentido estrito. Vira o jogo. O juiz negou a revogação da prisão preventiva. Manteve a pessoa presa. Cabe recurso? Não. A defesa que impetre habeas corpus. Então, meu Deus, falou de fiança, independente do conteúdo da decisão, recurso em sentido estrito. Falou de liberdade provisória sem fiança e de prisão cautelar, não precisa decorar. É só vestir a toga da carreira. Se prejudicou o promotor, cabe recurso em sentido estrito. Se prejudicou a defesa, não cabe recurso à defesa que impetre habeas corpus. Essa é a interpretação, anota isso, do inciso 5 do artigo 581 do CPP. Não vale a pena decorar. Isso aí, feliz ou infelizmente, eu só consegui perceber quando eu comentei o Código de Processo Penal. Então essa escolha me parece que não é à toa. É algo intencional de um código da década de 40. Agora, ainda nas minhas regras interpretativas, posso trazer uma outra regra para você de interpretação? Veja, mais uma vez, elemento temático. Qual é o tema, Nestor? Extinção da punibilidade. O juiz pode declarar a extinção da punibilidade pela prescrição, pela decadência, pelo perdão, pela perempção. As hipóteses de extinção da punibilidade estão no artigo 107 do Código Penal. Ou o juiz pode negar a extinção da punibilidade. Para qualquer concurso, declarou a extinção da punibilidade ou negou essa declaração, o recurso cabível, recurso em sentido estrito. É mais uma pertinência temática.
A decisão que extingue a punibilidade, ela é desafiada por recurso em sentido estrito. Agora eu avanço. De que maneira? Mais uma regra de interpretação, dialogando com vocês. Qual é a natureza jurídica do habeas corpus? Que eu venho pautando nessa tecla desde o primeiro encontro com o autor. Ora, o habeas corpus tem natureza de ação. Portanto, quando eu impetro um habeas corpus perante o juiz de primeiro grau, o juiz de primeiro grau, ao conceder ou negar o habeas corpus, ele está proferindo uma sentença. E essa sentença não é apelável. Essa sentença comporta recurso em sentido estrito. Por isso que, no início da aula de hoje, eu lhes disse, recurso em sentido estrito é o recurso cabível para combater decisão interlocutória e, eventualmente, sentenças, nas hipóteses do artigo 581. Essa sentença nunca será condenatória ou absolutória, porque sentença condenatória ou absolutória desafia a apelação. Mas a sentença que concede ou que denega um habeas corpus, ela comporta recurso em sentido estrito, de acordo, você indica, com o inciso 10 do artigo 581. Beleza? Agora, um parêntese, é quase que um desabafo, que eu faço questão aqui de avançar no nosso capítulo 33. Cuidado com o julgamento do habeas corpus perante tribunal. Porque é um erro muito comum você imaginar que cabe recurso em sentido estrito ou apelação de decisão de tribunal. Não cabe jamais. Quando um tribunal nega um habeas corpus, o recurso cabível será o recurso ordinário constitucional. Você não vai trazer aqui uma mistura de tintas. Recurso em sentido estrito, ele cabe da decisão do juiz de primeiro grau. E o juiz de primeiro grau que concede ou nega um habeas corpus, a decisão desafia recurso em sentido estrito. Agora, minhas duas últimas regras de interpretação. Posso começar com o pacote anticrime para te seduzir um pouco mais? Ora, falaram tanto do pacote anticrime que o pacote anticrime trouxe mais uma hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito. Na discussão do pacote, todo mundo disse, ora, tem muito recurso, tem recurso demais. O que o pacote anticrime fez? Não revogou nenhuma hipótese de cabimento e trouxe uma nova. Então imagine, olha que discurso. Jogar para a torcida é muito fácil. Essa concepção falaciosa. Então, qual é a previsão do pacote anticrime? Está lá no inciso 25 do artigo 581. Vai caber recurso em sentido estrito quando o juiz de primeiro grau, obviamente, negar a homologação do acordo de não persecução penal. Então, o acordo de não persecução penal, para ser implementado, pressupõe homologação do juiz. E se o juiz de primeiro grau se negar a homologar, recurso em sentido estrito. Percebeu? Grande novidade. Pode anotar isso. Vão cobrar em qualquer avaliação a hipótese mais nova de cabimento de recurso na sistemática processual penal. E uma última regra interpretativa. Com isso eu vou abraçar boa parte das hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito. Hein? Qual é a última regra interpretativa, Nestor, que você pretende traçar? A rejeição da inicial acusatória. Quando o promotor oferece a denúncia e o juiz das garantias rejeita a denúncia, a decisão de rejeição da inicial comporta recurso em sentido estrito. Todavia, é a cereja do bolo. No juizado especial criminal, se o juiz rejeitar a inicial acusatória, o recurso adequado é a apelação. Então, falou de rejeição da inicial, recurso em sentido estrito, mas se a rejeição ocorrer no juizado, apelação. Ótimo. Eu avanço, eu saio assim das hipóteses de cabimento e começo a trabalhar com o processamento do recurso em sentido estrito na página 1522. Eu trabalho com a questão procedimental,
que é extremamente útil para a compreensão do sistema. Sabe por quê? Eu vou dividir o procedimento para que você se coloque como espectador de novela. Analise a situação de fora para dentro. O procedimento começa no juízo ACO. O procedimento começa perante o magistrado que proferiu a decisão que nós estamos recorrendo. Então, eu serei intimado da decisão e eu tenho 5 dias para interpor o recurso em sentido estrito. Então, o prazo para interpor o recurso é de 5 dias. Prazo contado da correspondente intimação. Mas olha a grande sacada. Um recurso em sentido estrito, ele pode ser interposto por petição ou a termo. Não deixe essa expressão funcionar como expressão vazia. O recurso a termo é o recurso interposto sem rigor formal. Na minha comarca, nós éramos comumente intimados da decisão nos autos do processo. Quando a decisão me era desfavorável, eu colocava assim, ciente, vírgula, injusta, e exclamava. Assim mesmo, ciente, injusta, e rubricava. Já interpus o recurso? Já. Acabei de interpor. Isso aqui é um recurso a termo. O recurso interposto sem rigor na forma. Só que, para aqueles que têm atenção com o processo civil, o elemento escandaloso vem agora. Depois que eu sou intimado para interpor o recurso, eu serei intimado novamente para apresentar as razões do recurso. Então, o recurso em sentido estrito, ele é integrado por 2 capítulos de uma mesma série. Primeiro eu sou intimado para interpor, e depois eu sou intimado para arrazoar, para trazer os argumentos fáticos e jurídicos que dão lastro ao meu recurso. Qual é o prazo das razões? 2 dias. Depois que eu arrasou, olha agora, princípio da dialética. A parte contrária vai ser intimada para apresentar contra-razões. Contra-razões no prazo de 2 dias. E aí, eu vou chegar no clímax do meu discurso. Os autos serão conclusos para o juiz. Quando o juiz analisa o recurso, o juiz tem 2 dias para fazer o seguinte. Ou o juiz pode ratificar a decisão dele e remeter o recurso para ser julgado pelo tribunal. Ou o juiz poderá se retratar da decisão proferida. Se eu estivesse agora com voz, eu estaria gritando, eu imploro. O recurso em sentido estrito permite que o juiz se retrate da decisão. Então, interpôs o recurso, apresentou razões. A parte contrária apresentou contra-razões, autos conclusos ao juiz. E o magistrado, ele tem 2 dias, ou para ratificar a decisão e mandar o recurso para o tribunal, ou o juiz poderá se retratar da decisão proferida. Alguns diriam, porra, Nestor, eu já entendi, tudo bem. Essa matéria está regulada onde? Essa possibilidade de retratação no artigo 589 do CPP, artigo 589 do Código de Processo Penal. Mas olha agora a cereja do bolo. Respira um pouco, doutor, se concentra, mas tente aí se reenergizar. Imaginemos que o juiz se retratou da decisão. Você há de convir que alguém fica prejudicado pela decisão de retratação. Então, a parte prejudicada pela retratação poderá recorrer em sentido estrito, sem precisar apresentar novas razões, desde que esta decisão, a decisão de retratação, esteja enquadrada no artigo 581 do CPP como uma decisão que comporta recurso em sentido estrito. Seja mais claro, Nestor. Vou exemplificar. Imagine o seguinte. O juiz arbitrou fiança. Você, promotor, recorreu em sentido estrito, apresentou razões. Eu, advogado de defesa, apresentei contra-razões. Aí o juiz analisa e diz, porra, me equivoquei.
não deveria ter arbitrado fiança coisa nenhuma, porque o crime é inafiançável. Me retrato e determino que a fiança seja cassada. Então o juiz se retratou e cassou a fiança. Porra, eu, advogado de defesa, vou ficar emputecido, vou ficar transtornado. Diante dessa decisão, eu posso recorrer. Sabe por quê? Porque a decisão que caça a fiança também comporta recurso em sentido estrito. Então, por mera petição, eu vou recorrer, não preciso apresentar novas razões, e aí o juiz remete a matéria para ser julgada pelo tribunal. Agora, Nestor, e se a decisão de retratação não comportar recurso em sentido estrito? Quer ver? Demonstro. Você, promotor, ofereceu a denúncia. O juiz rejeitou a denúncia. A rejeição da denúncia comporta recurso em sentido estrito. Você, promotor, recorreu, apresentou razões. Eu, advogado de defesa, apresentei contra-razões. Os autos são conclusos para o juiz e o juiz analisa e diz: porra, eu não deveria ter rejeitado a denúncia. Me equivoquei, me retrato e recebo a denúncia. Porra, se o juiz recebeu a denúncia, eu, advogado de defesa, vou ficar emputecido. Vou dizer: porra, você tinha rejeitado a denúncia e agora recebeu? Sim. Estou transtornado, mas não tenho como recorrer. Porque a decisão que recebe a denúncia não está prevista no artigo 581 como uma decisão que comporta recurso em sentido estrito. E agora, o que é que eu vou fazer para não ficar extremamente frustrado? Eu poderei impetrar um habeas corpus com o intuito de trancar o processo. Então, se a decisão de retratação não comporta recurso, a parte prejudicada pode se valer das ações autônomas de impugnação. Se o prejudicado for o advogado, habeas corpus. Se o prejuízo for da acusação, mandado de segurança. Percebeu? É assim que funciona. Eis a lógica do procedimento. E, doutor, o recurso é julgado no tribunal por uma Câmara ou por uma turma, já que não há julgamento monocrático por relator do recurso em sentido estrito. Tudo bem? Com isso, eu dialoguei com vocês sobre o recurso em sentido estrito. Me permite avançar, porque na sequência, lá na página 1525, eu começo a trabalhar com apelação criminal. Ora, o recurso de apelação, indiscutivelmente, é o mais midiático. O recurso de apelação é o mais estudado. E o nosso Código de Processo Penal não trata da apelação de maneira tão óbvia. Por isso que o conhecimento aqui no processo penal, ele precisa ser conquistado. Porque o Código diz, no artigo 593, que a apelação é cabível para combater sentença condenatória e absolutória, óbvio, mas também para impugnar decisão definitiva ou com força de definitiva. Então, o conceito da apelação, ele é extraído do artigo 593 do CPP. É o artigo em questão, o 593, mostrando que a apelação cabe para combater sentença condenatória ou absolutória, mas também decisão definitiva ou com força de definitiva. Calma. Doutor, o inciso 1 do artigo 593 é o mais fácil de depurarmos. Ora, a sentença condenatória está retratada no artigo 387 do Código de Processo Penal e a sentença absolutória está tratada no artigo 386. Agora, uma enquete com você. Eu vou até aqui ativar os comentários. Existe um exemplo no Brasil, não tem outro. Um exemplo onde sentença condenatória ou sentença absolutória não comporta apelação. Alguém consegue me dizer aqui nos comentários que hipótese é essa? Qual é o único caso
onde uma decisão do juiz de primeiro grau, condenando ou absolvendo o réu, não comportará apelação. Questão de concurso, doutor. Magistratura Federal. E aí? Que hipótese é essa? Dá para sair do outro lado? Ninguém se arriscou. Veja, a única hipótese onde a sentença condenatória ou absolutória não é apelável é inerente ao julgamento dos crimes políticos. Calma, cuidado. O crime político, ele é julgado na Justiça Federal. É o que diz o inciso 4 do artigo 109 da Constituição Federal. E quando o juiz de primeiro grau condena ou absolve o réu por crime político, sabe qual é o recurso cabível? Recurso ordinário constitucional para o STF. Eu saio do primeiro grau e vou direto para o Supremo com o recurso ordinário constitucional. Me permita a franqueza. Esse recurso ordinário constitucional, ele funciona como se fosse uma apelação disfarçada. Ele leva ao STF toda a matéria fática e jurídica. Tanto que o procedimento desse recurso é o mesmo da apelação. É a única situação. Agora, se usualmente sentença condenatória ou absolutória é apelável, salvo no julgamento de crime político, que comporta recurso ordinário constitucional, nós temos aqui o cabimento de apelação para combater decisão definitiva ou com força de definitiva. Essa é a grande cachaça da matéria. Porque quando você lê o inciso 2 do artigo 593, você diz, porra, que diabo é uma decisão definitiva ou decisão com força de definitiva? Meus amigos, apesar da nossa doutrina viver em constante beligerância, quase que uma guerra, as decisões definitivas ou com força de definitivas são decisões interlocutórias mistas ou decisões terminativas de mérito que comportam apelação se não estiverem previstas no artigo 581 como decisão que comporta recurso em sentido estrito. Calma. Eu poderia ficar hoje o dia todo repetindo isso. Uma decisão definitiva ou com força de definitiva é uma decisão interlocutória mista ou uma decisão terminativa de mérito que vai caber apelação se não existir previsão de recurso em sentido estrito. Então, o que aconteceu no frigir dos ovos? A nossa doutrina resolveu listar aí a contribuição dos cursos, dos manuais. A nossa doutrina resolveu listar quais são as hipóteses enquadradas nesse contexto. Então está lá a homologação do incidente de insanidade mental. O juiz homologou o incidente de insanidade mental. Quando você olhar no artigo 581, não cabe recurso em sentido estrito. Vai caber o quê? Apelação com base no inciso 2 do artigo 593. Ou então, o juiz de primeiro grau, ele declarou de ofício a litispendência e extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Se o juiz reconhecer litispendência e extinguir o processo sem julgamento de mérito, vai caber apelação. Eu vou jogar no inciso 2 do artigo 593. O mesmo acontece quando o juiz de primeiro grau reconhece de ofício que o processo viola a coisa julgada material. Ele declara que o processo viola a coisa julgada material e extingue a demanda sem julgamento de mérito. Também caberá o que, Nestor? Caberá apelação. Com base no inciso 2 do artigo 593. Então, o inciso 2 do artigo 593 é uma válvula de escape. O inciso 2 do artigo 593, parafraseando Nelson Hungria, é um soldado de reserva. Por isso que alguns têm tanta antipatia, porque aparentemente o sistema ele é indócil, o sistema é confuso, mas não deve ser. Basta setorizar. Sentença condenatória ou absolutória, apelo, salvo em crime político, onde cabe recurso ordinário constitucional, e decisão definitiva ou com força de definitiva faz o apanhado doutrinário.
homologação do incidente de insanidade mental, reconhecimento de ofício de litispendência, reconhecimento de ofício de coisa julgada, rejeição de inicial no juizado especial. Então você pega o apanhado doutrinário e vai para o concurso ali, ó, rezando para que cobrem esse ponto. Porque se cobrarem, doutor, e você acertar, você é catapultado para o número de vagas. Agora, na apelação, me permita abordar o procedimento. Porque o procedimento da apelação, ele também começa no juízo ACO, perante o juiz que proferiu a decisão que eu pretendo apelar. E qual é a grande sacada? Eu sou intimado e vou interpor a apelação em que prazo? Adivinhe, 5 dias. Para interpor a apelação, o prazo é o mesmo do recurso em sentido estrito, 5 dias. Só que a apelação, ela também comporta 2 capítulos dessa mesma série. Primeiro eu sou intimado para interpor e depois eu sou intimado para arrazoar. Qual é o prazo para arrazoar a apelação, Nestor? 8. Então fui intimado, interpus o recurso. 5 dias. Depois sou intimado para arrazoar. 8. Aí a parte contrária, meu ex-adverso, princípio da dialética, será intimado para contrarrazões. 8 dias. E aí os autos são conclusos ao juiz para remeter o recurso para o tribunal, já que a apelação não permite juízo de retratação. Olha que sensacional. Ao contrário do recurso em sentido estrito, o procedimento da apelação é mais leve, porque não permite que o juiz se retrate. Alguns diriam, Nestor, acabou? Claro que não. Por que claro que não? Dentro do procedimento, eu tenho algumas observações para fazer. Então, o processamento da apelação, eu aponto exatamente aqui a partir da página 1528, eu abordo a questão do processamento e destaco para você uma primeira observação. Olha como isso é importante. A apelação, por previsão do Código de Processo Penal, tema de prova objetiva, sobe ao tribunal com ou sem as razões. Se as razões forem apresentadas, ótimo. Se não forem, o recurso vai ser remetido ao tribunal da mesma maneira. Essa é a primeira constatação. Uma segunda constatação importante. Veja. Se o recorrente quiser, ele pode optar por apresentar as razões diretamente no tribunal. Então, o recurso de apelação traz uma peculiaridade. A peculiaridade de que as razões sejam ofertadas diretamente na segunda instância. Então, eu interponho o recurso perante o juiz de primeiro grau, sinalizando que eu quero arrazoar na segunda instância. E aí, o recurso, então, é remetido e cabe ao tribunal intimar o recorrente e a parte contrária para que as razões e contrarrazões sejam ofertadas diretamente na segunda instância. E eu tenho uma terceira observação para trazer para a nossa aula a legislação especial. Eu tive a oportunidade de comentar a legislação especial num livro específico autônomo, lá com Fábio Roque e com Rosmar. É o único livro que nós escrevemos aí, os 3 em conjunto, mas eu abordo muito o juizado no nosso curso de processo penal. E aqui eu mostro o seguinte, a realidade peculiar do juizado, já que no juizado a apelação ela é dotada do prazo de 10 dias. Alguns olham com surpresa e pensam assim, meu Deus, mas o juizado preza pela celeridade. Por que a apelação no juizado é dotada de prazo mais elástico? Porque no juizado a apelação é interposta já com as razões. Percebeu? Então aqui eu não tenho 2 capítulos da mesma série, eu tenho um capítulo único. Quando eu interponho o recurso, eu já arrasou. Tudo bem? Bacana? Então essas eram as minhas considerações na nossa aula de hoje, terça-feira, exatamente para fazer a abordagem inerente ao recurso em sentido estrito e à essência do recurso de apelação, que são, na dinâmica dos concursos, indiscutivelmente, os recursos mais importantes. Bacana? Então quero desejar
a todos uma excelente semana. Agradeço imensamente a participação e teremos um encontro marcado na próxima semana, na segunda-feira, mais um encontro com o autor para que a gente possa continuar avançando na sistemática do direito processual penal. Bacana? Agradeço. Fiquem com Deus. Grande abraço. Até mais.